Pronto. Então, a partir desse instante, a aula está sendo gravada. A gente vai começar o conto do Edgar Allan Poe, chamado Gato Preto. Conto muito famoso, muito lido, tá? Norte-americano Poe, muito famoso, tá, gente? Muito lido. Há um reconhecimento nessa literatura, tá? Que é uma literatura, apesar de algumas imagens que vão aparecer aqui que trazem um certo terror, uma certa violência, né? De uma maneira escrita de uma maneira, eu diria, bem peculiar, né? Eu acho que o que a gente precisa ver aqui nesse conto são outras coisas que, à medida que a gente for lendo, a gente vai falando sobre, tá? Então, vamos lá. Pode começar, por favor, Beatriz? Ó. Deixa eu... Não espero, nem solicito crédito do leitor para tão extraordinária e, no entanto, tão familiar história que vou contar. Louco seria esperá-lo, num caso cuja evidência até meus próprios sentidos se recusam a aceitar. No entanto, não estou louco, e com toda certeza que não estou a sonhar. Mas porque posso morrer amanhã, quero aliviar hoje o meu espírito. O meu fim imediato é mostrar ao mundo, simples, sucintamente e sem comentários, uma série de meros acontecimentos domésticos. Nas suas consequências, esses acontecimentos aterrorizaram-me, torturaram-me, destruíram-me. No entanto, não procurarei esclarecê-los. O sentimento que em mim despertaram foi quase exclusivamente o de terror. A muitos outros parecerão menos terríveis do que extravagantes. Mais tarde, será possível que se encontre uma inteligência qualquer que reduza a minha fantasia a uma banalidade. Qualquer inteligência mais serena, mais lógica e muito menos excitável do que a minha encontrará tão somente nas circunstâncias que relato com terror uma sequência bastante normal de causas e efeitos. Já na minha infância, era notado pela docilidade e humanidade do meu caráter. Tão nobre era a ternura do meu coração que eu acabava por tornar-me num joguete dos meus companheiros. Tinha uma especial afeição pelos animais, e os meus pais permitiam-me possuir uma grande variedade deles. Com eles, passava a maior parte do meu tempo, e nunca me sentia tão feliz como quando lhes dava de comer e os acariciava. Esta faceta do meu caráter acentuou-se com os anos, e quando homem, aí achava uma das minhas principais fontes de prazer. Quanto àqueles que já tiveram uma afeição por um cão fiel e sagaz, escusado será preocupar-me com explicar-lhes a natureza ou a intensidade da compensação que daí se pode tirar. No amor desinteressado de um animal, no sacrifício de si mesmo, alguma coisa há que vai direto ao coração de quem tão frequentemente pode comprovar a amizade mesquinha e a frágil fidelidade do homem. Casei jovem e tive a felicidade de achar na minha mulher uma disposição de espírito que não era contrária à minha. Vendo meu gosto por animais domésticos, nunca perdi a oportunidade de me proporcionar alguns exemplares das espécies mais agradáveis. Tínhamos pássaros, peixes dourados, um lindo cão, coelhos, um macaquinho e um gato. Este último era um animal notavelmente forte e belo, completamente preto e excepcionalmente esperto. Quando falávamos da sua inteligência, a minha mulher, que não era de todo impermeável à superstição, fazia frequentes alusões à crença popular que considera todos os gatos pretos como feiticeiras disfarçadas. Não quero dizer que falasse deste assunto sempre a sério. E se me refiro agora a isto, não é por qualquer motivo especial, mas apenas porque me veio a ideia. Plutão
assim como se chamava o gato? Desculpa, Beatriz, é porque eu desliguei o microfone para não dar ruído, né? Mas eu queria já nesse momento fazer algumas intervenções aqui, porque a gente já leu bastante texto, a gente já falou bastante coisa e a gente precisa aplicar, né, todas aquelas análises que a gente utilizou para os outros textos aqui. E assim a gente vai fazendo com todos os outros, né? Essa é a ideia, né? A gente também começar a distribuir, né, a maneira como a gente faz uma leitura para outros textos. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu queria mostrar aqui para vocês, né, é o seguinte, ó, o verbo aqui, ó, a primeira expressão é um advérbio, né, de negação, não espero. Não espero. Olha só, não espero nem solicito. Olha os verbos. Espero e solicito. O crédito do leitor para a tão extraordinária e, no entanto, tão familiar história que vou contar. Que vou contar. Então, ó, de cara, a gente que já leu bastante, já falou muito sobre isso, narrador em primeira pessoa. Opa, é o narrador quem conta a história. É o narrador quem vai contar a história. A gente já vai sempre começar com uma desconfiança. A gente já viu isso nos outros textos. A gente já trouxe isso muito. Inclusive, na última aula do Homem que Sabia Javanês, quando a gente começou a pensar e pensar muito sobre o texto, a Darisa veio e nos trouxe aquele narrador em primeira pessoa, contando a história. E aí, a partir dali, ou seja, ela estimulou na gente, ela trouxe na gente essa necessidade de pensarmos mais sobre aquilo que de fato estava sendo dito. Exatamente porque quem conta a história é o narrador, né? Então, ali a gente tem um ponto. A gente viu isso na questão do conto do Carlos Drummond de Andrade, Flor, Telefone e Moça, né? A gente agora tem aqui, a gente tem um narrador do conto O Espelho, que também é em primeira pessoa, e agora a gente tem, né, no caso do conto do Guimarães Rosa, e agora a gente tem aqui, ó, alguém que vai contar uma história, né? Então, veja, é uma história tão extraordinária. Veja, essa palavra extraordinária ela é importante porque os contos do Poe, eles se situam numa literatura que a gente entende como uma literatura de um gênero extraordinário. São contos extraordinários, né? Assim como aquele conto que a gente leu lá do Drummond, Flor, Telefone e Moça. E eu falei, a partir daquele conto, que nós abriríamos para essa literatura extraordinária. Mas essa literatura extraordinária não pressupõe, é importante a gente entender isso, não pressupõe necessariamente fatos extraordinários, paranormais, fora da realidade, não pressupõe isso. Na verdade, há uma hesitação entre uma compreensão que seja extraordinária, ou seja, fora do comum, fora das leis que são explicadas, que explicam a vida. Então, há uma hesitação entre tudo que é fora das leis, e aí seria aquilo que transcende isso, seria o inexplicável, seria o milagre, seria, enfim. E, por outro lado, cabe uma interpretação que pode ser explicada racionalmente, que pode ser explicada a partir da ciência, a partir de todo o conhecimento que nós temos. Então, essa literatura ela vai hesitar entre o possível e o impossível, entre o extraordinário e o não extraordinário. Veja que para o nosso narrador, já de cara, veja, ele não solicita crédito do leitor porque, ó, é extraordinária, apesar de familiar, né? E ele diz, ó, louco seria se eu esperasse, né? Num caso cuja evidência até os meus próprios sentidos recusam a aceitar. Caramba, eu vou te contar algo, caro leitor, que até eu mesmo próprio duvido. É difícil aceitar, melhor dizendo. Não é duvido, mas é difícil aceitar isso. Veja, ó, no entanto, não estou louco. E com toda certeza não estou a sonhar. Bom, de cara aqui eu já coloco em dúvida. Por quê? Porque é ele quem está dizendo. Não é um narrador onisciente. De cara eu já boto isso daqui em xeque. Será que ele não está louco mesmo, não? Vai me contar algo extraordinário? Tá, gente?
A gente já está fazendo a primeira leitura assim, que eu queria que vocês, dentro da narrativa, já olhassem para tudo com desconfiança. E não aceitando tudo que vem do texto, sobretudo quando o texto é em primeira pessoa. E vamos passar a fazer esse exercício com todos os próximos textos literários que viermos a ler. Se for, então, do Poe, com certeza você precisa desse exercício. Tá? Passar a fazer sempre esse exercício da dúvida. Não é dizer, a gente não pode cair num erro de achar que porque sempre que o narrador está falando sobre algo, ele está mentindo, ele está sendo equivocado, ele não está trazendo os fatos ou a verdade. Não é isso. É passar a desconfiar. Foi o que a Darisa colocou quando ela levantou aquela sugestão. É passar a desconfiar. E aí, nessa desconfiança, eu, no mínimo, abro para muitas possibilidades. E aí eu já não posso dizer se é isto ou aquilo. Como eu poderia dizer se eu tivesse as afirmações sendo ditas por um narrador onisciente? Porque o pressuposto do narrador onisciente é que ele, de fato, sabe o que existe na alma das pessoas, ele sabe o que existe no coração do mundo, ele sabe e revela. O narrador onisciente, ele é um narrador que revela, ele é um revelador da verdade, né? Nesse sentido. Né? Nem sempre também, mas nem sempre. Mas quando ele não é, ele próprio hesita, né? Ele tem a hesitação, e aí vai muito da composição de quem, né, produziu aquele texto. Tem uma série de variáveis aí. Cadu, mas, de um modo geral, seria isso. Sim, pode falar, Cadu, Darisa. Rapidinho. É muito legal falar para os alunos, até para eles começarem a entender o seguinte: todo texto, todas as vezes que alguém vai relatar algo, seja um fato, uma ficção, ou mesmo um texto jornalístico, tudo é selecionado e destacado. Eu seleciono, por exemplo, um jornal. O repórter vai lá, pega os dados, ele transporta aqueles dados e constrói num outro lugar e vai reconstruir aqueles fatos do jeito que ele ou que o jornal julgar melhor. Então, ele está sempre, todo mundo que está, seja o jornalista, que está redigindo o texto fixo, factual, que aconteceu de fato, ele seleciona uma parte da realidade e nos transmite, escreve e publica. O texto literário, da mesma forma que o jornal, há também uma seleção de informações construídas por um narrador e que ele vai selecionar e colocar e disponibilizar para o leitor. Então, a gente tem que sempre estamos tratando de ficcional. O jornal também é um texto ficcional, exatamente porque existe essa seleção, esse deslocamento, retirada do momento onde aconteceu a situação, transportada para uma outra pessoa que vai recontar do jeito que lhe aprouver. E também isso está existindo, existe sempre, quer no ficcional, no literário, quer no texto jornalístico. Então, isso já nos dá sempre a noção de que são versões. Nós estamos sempre tratando de possibilidades de construção de uma verdade no âmbito do ficcional e no âmbito do texto do jornalístico. Então, sempre desconfie não só do literário, do narrador, mas do jornal também, do jornalístico também. Então, aqui nós já estamos vendo, voltando aqui ao texto do Edgar Allan Poe, ele está falando de algo que é extraordinário, mas que é familiar. Então, que está nos preparando para contar, segundo naturalmente a sua leitura, e de algo que vai, que esse leitor, ele não está querendo a adesão, ou que os leitores aceitem, ou que aprovem o que ele vai contar, mas ele está antecipando que é uma situação insólita, uma situação rara, mas que embora rara, ela tem um tom familiar. Então, ele está preparando o leitor para receber essa futura bomba que ele vai jogar, mas que é uma bomba possível de acontecer. Vamos lá, Cadu. Vamos lá. Aí aqui, veja que
os efeitos do que ele vai contar. Ó, nas suas consequências, estes acontecimentos aterrorizaram-me, torturaram-me, destruíram-me. No entanto, não procurarei esclarecê-los. Beleza. Mas ele coloca aqui, ó, no entanto, o sentimento que em mim despertaram foi quase exclusivamente o de terror. Então, vejam, ele está colocando ali o aspecto subjetivo, a maneira como aquilo reverberou nele. Mas ele diz, ó, há muitos outros parecerão menos terríveis do que extravagantes. Né? Mais tarde, será possível que se encontre uma inteligência qualquer que reduza a minha fantasia a uma banalidade. Ou seja, na verdade, aquilo que hoje eu vejo com absoluto terror, né? Para alguns não pode ser tanto, né? Para muitos dos leitores que me ouvirem, e mais. Talvez mais tarde, tudo que eu vou contar aqui, todos os eventos extraordinários que eu vi, que eu não consegui entender, para qualquer outra pessoa, pode não passar de uma mera banalidade, tudo uma fantasia, ou seja, não teve nada de extraordinário acontecendo, né? E aí, esse mais tarde seremos nós, leitores, diante da leitura que vamos fazer disso daqui, da compreensão que vamos ter. E aí? A gente vai de algum modo, se compatibilizar com quem? Com esse narrador que vê de uma maneira absoluta e medonha as coisas, ou com essa outra inteligência proposta para ele, que vai olhar tudo com certa banalidade, ou seja, tem tudo uma explicação lógica, banal, simples, não aconteceu nada demais, né? Ele diz, ó, qualquer inteligência, ó, mais serena, mais lógica e muito menos excitável do que a minha, ó, a pista que ele está dando aqui, ó, e muito menos excitável do que a minha, encontrará tão somente nas circunstâncias que relato com terror uma sequência bastante normal de causas e efeitos. A gente vai lendo esse monte de palavras aqui e não pode perder isso como pista, ó. É claro que a gente está lendo rápido aqui, mas quando a gente faz a nossa leitura silenciosa, a gente agora é um leitor de literatura. Eu estou com o meu livro aqui na minha poltrona e vou ler. Olha a pista que ele está dando aqui. Vamos pensar naquela ideia do perito que vai pegando as provas ali e monta a cena do crime, sabe tudo o que aconteceu? Eu tenho aqui, ó, qualquer inteligência mais serena, mais lógica. Ele está fazendo uma comparação, ó, mais serena, mais lógica e muito menos excitável do que a minha. Olha o pressuposto. Então, eu tenho a minha inteligência excitável, né? Ou seja, tem uma excitação, esse viés da imaginação, ele fervilha dentro de mim também. Ó, e uma outra inteligência que não tem a característica da minha, poderá encontrar nas circunstâncias que eu relato com terror. Por que relato com terror? Será que é porque é excitável? Será que a minha inteligência, por ser excitável, acaba vendo terror numa sequência bastante normal de causas e efeitos? Ou seja, numa sequência no cotidiano, em situações que eu olho com terror aquilo e, meu Deus, eu estou vendo um fantasma ali. Não, não é um fantasma. É porque projetou uma sombra do objeto que está em cima daquela estante, que pegou com a luz e jogou na parede, e ampliou, né, por questões que a própria física explica. Mas eu estou vendo um fantasma porque eu tenho uma imaginação, uma inteligência completamente excitável, porque eu já ouvi histórias sobre essa casa, de sombras mirabolantes. Então, isso é extraordinário, de espíritos. E aí eu quero, através dessa excitação da minha inteligência, construir uma sequência aterrorizante, e não uma sequência bastante normal de causas e efeitos, né? Então, beleza. Importante falar que, ó, na minha infância, ele vai falar das características dele. Aqui a gente já não precisa, a gente já leu. Ele fala da questão dos bichos, da compensação que há por ter um bicho, pelo amor que existe do bicho em relação ao homem. Fala que sempre gostou dos bichos. Fala que casou jovem. Ó, e tive a felicidade de achar na minha mulher uma disposição de espírito que não era contrária à minha. Olha só que importante.
casei jovem e tive a felicidade de achar na minha mulher uma disposição de espírito que não era contrária à minha. Ó, então, gostava dos bichos também. E mais do que isso, de algum modo, eles eram parecidos. Não é à toa, e aqui a gente tem uma informação que termina, que é muito interessante, que é a questão do... Ela coloca aqui, ó, aí, eles gostavam do gato também, peixes e tal, mas, ó, se referindo ao gato, este último animal era um animal notavelmente forte e belo, completamente preto e excepcionalmente esperto. Quando falávamos da sua inteligência, olha o que a mulher dele vai dizer, ó, a minha mulher, que não era de todo impermeável à superstição, fazia frequentes alusões à crença popular que considera todos os gatos pretos como feiticeiras disfarçadas. Veja, ora, a minha mulher não era impermeável, ó, não era de todo impermeável à superstição. Ou seja, se não era impermeável, é porque não era de todo, é porque existia nessa mulher brechas para as superstições. Ora, as superstições, elas estão ali no paradigma do que é fantástico. Veja que essa mulher não tinha um espírito contrário ao dele. Então, eles eram parecidos. Então, já está jogando uma pista de que esse próprio narrador também é supersticioso. Então, são elementos que a gente vai pegando aqui para, né, na hora de buscar uma leitura e uma construção, peraí. Então, aqui eu já posso entender, né? Veja, não quero dizer que falasse deste assunto sempre a sério. E se me refiro agora a isto, não é por qualquer motivo especial, mas apenas porque me veio a ideia. Pô, narrador, para cima de mim? Você vai me dizer que só porque me veio a ideia? Vocês acham que um conto de um escritor como Poe, ele ia colocar isso daí, o narrador escrevendo isso de bobeira, como se isso não fosse uma pista para a gente, leitor, em relação a esse próprio narrador? Né? Veja, esse narrador, ele não é impermeável, ou de todo impermeável à superstição. Permeável é aquilo que não permeia, aquilo que não entra. Ele não é de todo impermeável, ou seja, penetra dentro dele, dentro das ideias dele, esses aspectos supersticiosos. Então ele tem essa crença, sim, de que os gatos pretos podem ser feiticeiras disfarçadas. Opa! Então os gatos pretos são sonsos nesse sentido. Né? Eles não estão mostrando o que de fato são. E assim, isso é uma crença popular. Mas a gente não é de todo impermeável à superstição, não, tá? A gente acredita nisso, sim. De algum modo a gente acredita. A gente está falando sobre o assunto, né? Não tem um motivo especial, mas me veio a ideia. Por que me veio a ideia? Será que isso fica ali no meu inconsciente o tempo todo quando eu olho um gato preto? Apesar de amar os gatos, será que isso fica ali na minha mente de algum modo, naquela permuta de consciente e inconsciente? Será que me vem sempre essa ideia de que eu não posso confiar nos gatos pretos? Apesar de amar os bichos, amar os peixes dourados, os cães, os coelhos, o macaquinho e os gatos. Mas e o gato preto? Pô, o gato preto é feiticeira disfarçada. Já existe, nós sabemos disso, uma série de crenças populares que coloca o gato preto numa condição desfavorável, né? O gato preto sendo olhado em determinados dias dá azar e uma série de coisas. Isso são crenças populares. São o que a gente chama de superstições. Está aqui a palavra-chave. Então, pegar isso para o nosso texto também é importante. Tá bom, gente? Eu falei muito nesse primeiro momento, eu não vou ficar interrompendo mais, não. Se alguém quiser falar alguma coisa, Darisa ou vocês podem parar o texto e falar. Eu só queria dar essa abertura para vocês aqui, mostrar essa abertura, né, essa primeira parte do texto, só para vocês pensarem no seguinte: eu preciso ler esse texto e tudo que vier do Poe, sempre com muita atenção nos detalhes. Ele já descreve muito, não é à toa. Nas descrições, ele está dando pistas para a gente o tempo todo. Né? A gente pode, ainda assim, hesitar entre o extraordinário
e o não extraordinário. A gente não precisa achar ou concluir ou fazer uma leitura em cima do não extraordinário. Não é isso. E a minha proposta aqui, com base no que eu estou trazendo de observações para vocês, jamais será isso, tá? Jamais. Até porque, quando a gente faz a leitura integral do texto, a gente ainda assim cai nessa hesitação. É ou não é? Porque ser supersticioso não quer dizer que eu vá admitir determinadas crenças populares. Isso não é uma regra. E aí isso vem depois como uma discussão que a gente faz na íntegra do texto. Tá bom? É isso. Então eu vou fechar meu microfone. Se alguém quiser falar, se ninguém falar, eu peço para a Larissa continuar. Aliás, desculpa, Larissa não. Depois da Beatriz vem a Isabelle. Isabelle, aí depois a Larissa. Plutão, assim se chamava o gato. Era o meu amigo predileto e companheiro de brincadeiras. Só eu lhe dava de comer e seguia-me por toda parte dentro de casa. Era até com dificuldade que conseguia impedir que me seguisse na rua. A nossa amizade durou assim vários anos, durante os quais o meu temperamento e meu caráter sofreram uma alteração radical. Vergonho-me de o confessar, para pior, devido ao demônio da intemperança. De dia para dia me tornava mais taciturno, mais irritável, mais indiferente aos sentimentos dos outros. Permitia-me usar de uma linguagem brutal com minha mulher. Com o tempo, cheguei até a usar de violência. Evidentemente que os meus pobres animaizinhos sentiram a transformação do meu caráter. Não só os desprezava, como os tratava mal. Por Plutão, porém, ainda nunca nutria uma certa consideração que não me deixava maltratá-lo. Quanto aos outros, não tinha escrúpulos em maltratar os coelhos, o macaco e até o cão. Quando por acaso eu, por afeição, se atravessava no meu caminho, mas a doença tomava conta de mim. Pois que doença se assemelha à do álcool? E por fim, até o próprio Plutão, que estava a ficar velho e por consequência um tanto impertinente, até o próprio Plutão começou a sentir os efeitos do meu caráter perverso. Certa noite, ao regressar à casa, completamente embriagado, de volta de um dos turgos da cidade, pareceu-me que o gato evitava minha presença. Apanhei-o e ele, horrorizado com a violência do meu gesto, feriu-se ligeiramente na mão com os dentes. Uma fúria dos demônios imediatamente se apossou de mim. Não me reconhecia. Disse-ia que a minha alma original se evolara do meu corpo no instante e uma ruindade mais do que demoníaca saturava de genebra. Fazia estremecer cada uma das fibras do meu corpo. Tirei do bolso o colete um canivete, abri-o, agarrei o pobre animal pelo pescoço e deliberadamente arranquei-lhe um olho da órbita. Queima-me a vergonha e todo eu estremeço ao escrever esta abominável atrocidade. Beleza. Darisa, você quer fazer algum comentário? Ou algum aluno gostaria de fazer algum comentário? Darisa e os alunos, sobre essa parte que foi lida, esse segundo momento aí? Eu acho que esse era talvez um segundo momento bom para a gente pensar em alguma coisa. Fala aí, Darisa. Não me ocorreu, por enquanto, nada não, assim, mas talvez o início da mudança de atitude dele, né, que ele começa a mostrar as atitudes violentas e a mudança total de comportamento que ele passa a ter com relação aos animais. Primeiro com a mulher,
tornando-se violento com a mulher e em seguida com os bichos, até que, por último, o gato, pelo qual tinha bastante, muito mais afeição, chegar a fazer esse gesto tão violento, né? Então é o início de uma mudança que ele chama de doença. Isso. Né? Isso. Chama de doença. Isso, exatamente. E é interessante. Você tocou no ponto. Todo mundo percebeu essa mudança, gente? Porque, olha só, esse é o ponto que eu acho que cabe aqui uma observação. Porque tem uma palavra-chave, assim que a Beatriz começou a ler, eu vou até digitá-la aqui para chegar no ponto certo. Ó, docilidade. Ó. Já na minha infância, era notado pela docilidade e humanidade do meu caráter. Então, quando ele próprio faz a descrição dele, até então, até aquele momento que a Beatriz leu, a gente imagina um sujeito maravilhoso, sem problemas, não violento, não agressivo, não dominado pelo demônio da intemperança. Ele coloca algo do tipo. Não, pô, ele diz, ó, já na minha infância era notado pela humanidade do meu caráter. E veja que essa expressão já aqui, ó, essa marca linguística já, ela nos faz pressupor de que essa é uma característica dele nos tempos atuais. Porque quando ele diz já na minha infância, ele está se remetendo a um passado e ele está trazendo uma ideia de presente. Então ele deixa claro também, pelo menos na visão dele próprio, que a docilidade e a humanidade fazem parte do caráter dele. Mas como assim? Aí vem que a Darisa observou aqui agora e mostrou para vocês que era o ponto-chave, que vocês precisavam ver aqui, né? E é legal que eu e a Darisa, a gente não planeja a aula, a gente faz com a nossa liberdade, e aí é interessante que a gente não combinou, né, dela trazer isso para vocês. Ela observou e trouxe. É exatamente isso, essa mudança, porque, veja, de fato, quando agora a Isabelle começou a ler os próximos parágrafos, ó, ele menciona Plutão. Plutão era o nome do gato, né? Era um amigo predileto e companheiro de brincadeiras. Gente, era um amigo predileto. Como é que ele... Vejam que a Isabelle leu depois no final. Ele vai tirar o olho do gato. Vai pegar o canivete e vai arrancar o olho do gato. Mas veja, como é que ele faz isso com um amigo predileto? Que mudança de comportamento é essa? Ó? Veja, ó, só o narrador dava de comer e seguia-o por todo. E ele, o gato, seguia por toda a parte dentro de casa. O gato gostava dele. Então o gato percebeu essa docilidade instintivamente, porque ele também devia ter. Talvez ele não tenha mentido em relação a isso. O gato e ele tinham, de fato, uma relação. Era até com dificuldade que conseguia impedir que me seguisse na rua. Pô, gente, se vocês pensarem no gato, então, o gato não é tão companheiro quanto o cachorro, de um modo geral. Pode até ser muito, meu gato é e tal, mas a característica, de modo geral, do gato é uma característica mais autônoma. Né? Tirando as exceções do gatinho ali da vizinha, do meu gato, do gato do outro, do gato que eu tive na infância, a característica do cão é que é seguir, seguir, seguir. O gato já não é tanto assim. Então, esse gato ele ainda tinha uma característica mais específica que mostrava e que dá crédito a gente entender que esse próprio narrador ele tinha docilidade, ele era companheiro, ele era amigo do gato mesmo, porque isso era uma característica do próprio animal de segui-lo. Ó. Era até com dificuldade que conseguia impedir que me seguisse na rua. A nossa amizade durou assim vários anos. Olha que interessante, durante os quais, ou seja, durante esses anos, o meu temperamento e o meu caráter sofreram uma alteração radical. Então, aquela docilidade, aquele companheirismo, aquela amizade que faziam parte do temperamento e do caráter dele, sofreu uma alteração, sofreram, né? O caráter, o temperamento, a docilidade, tudo sofreram uma alteração radical. Veja que aqui eu tenho, ó, olha só, gente, para a gente... Ó, eu tenho um travessão aqui. Isso é uma construção, uma frase intercalada. Envergonho-me de o confessar. É como se ele estivesse falando para o leitor. Ele dá uma parada na narrativa para falar, ó, envergonho-me de confessar.
né? Então, tiveram uma alteração radical para pior. Todas essas intercalações, elas podem ser feitas ou entre vírgulas ou entre travessões, né? Eu posso colocar até colchetes, se eu quiser, posso colocar parênteses, se eu quiser dar ênfase a esse comentário. Então, se ele quisesse dar mais ênfase, da vergonha que ele tem de confessar que o temperamento dele e o caráter dele passaram por uma alteração radical, né? Ele poderia colocar entre parênteses, por exemplo, né? Mas ele diz por quê? Devido, olha só a causa, ao demônio da intemperança. Veja que ele diz, mas isso é muito aberto, isso é um inventário aberto para eu entender qualquer coisa. Demônio da intemperança, temperamento dele se modificou de uma maneira absurda devido a um demônio específico da intemperança, ou seja, a uma característica que parece que surge demoníaca e que faz parte da vida e que o tomou, é isso, né? E ele continua. Por quê? Aí ele começa a explicar, ó, de dia para dia me tornava mais taciturno, mais irritável, mais indiferente aos sentimentos dos outros. Veja que isso é o demônio da intemperança. São as coisas que vão acontecendo dia após dia, que vão mudando o temperamento, mas que não tem uma causa específica, né, nesse sentido. Né? Ele vai falar de doença, ele vai falar do álcool, ele vai falar que bebia. A gente tem que usar essas questões também para não se perder no texto. Ó. Permitia-me usar de uma linguagem brutal com minha mulher. Pô, ele era doce, cara, mas estava usando de uma linguagem brutal com a mulher. Com o tempo, cheguei até a usar de violência. Deixou claro. E aí a gente pode imaginar. Violência física mesmo, né? Aqui está implícito a violência física. Né? Porque, veja, não, professor, de repente ele só era uma violência psicológica. Bom, mas a violência psicológica ele já diz aqui, ó, quando ele diz que usava de uma linguagem brutal com a minha mulher. É claro que uma linguagem brutal é uma violência, mas aqui me remete a uma violência que vai afetar o espírito, a alma, o psicológico. Quando ele continua, com o tempo cheguei até, olha a expressão até, ou seja, eu cheguei ao cúmulo de usar violência, ou seja, comecei a bater nela. Evidentemente que os meus pobres animaizinhos sentiram a transformação do meu caráter. Todos eles, né? Mas veja que por Plutão, porém, ainda nutria certa consideração que não me deixava maltratá-lo, né? Ou seja, o Plutão ainda durante um tempo, enquanto a mulher já apanhava, enquanto a mulher já sofria os maltratos brutais da linguagem e as violências físicas, enquanto todos os outros animaizinhos sentiram a transformação do caráter, o Plutão ele ainda segurou a onda. Então existia de fato um laço, né? Mas veja que ele diz da doença que tomava conta de mim, e aí, pois que doença se assemelha à do álcool? Então, provavelmente, a questão do alcoolismo, né, que é de fato uma doença, até diante disso, diante do alcoolismo, até o próprio Plutão, né, que estava a ficar velho, porque passaram-se os anos, né, começaram a sentir os efeitos do meu caráter perverso. Ele admite isso, tá, gente? Ele admite isso. Então, ele tem um caráter perverso e violento. Eu tenho que guardar essa informação. Não posso ficar sem ela. Isso não pode passar batido. Veja, certa noite, ao regressar a casa completamente embriagado, então ele coloca que ele estava muito bêbado. Então, teve os efeitos do álcool, né? Ele olhou para o gato que parecia que o evitava, a presença dele. Ele achou que o gato estava evitando. Veja, apanhei-o e ele, ou seja, o gato, horrorizado com a violência do meu gesto, feriu-me ligeiramente na mão com os dentes. O gato foi lá e mordeu ele. Pela maneira como ele foi e pegou o gato. O gato sentiu aquela energia. Veja aqui, uma fúria dos demônios, ou seja, é tentar descrever o que passou dentro dele. Imediatamente se apossou de mim.
Lembrando que ele estava embriagado. Lembrando que ele já, durante os anos, pela intemperança demoníaca, ele começou a ter uma outra maneira, um outro comportamento, uma mudança de postura. Foi o que a Darisa observou de uma maneira bem, né? Ela foi bem cirúrgica, é isso. Né? Agora eu estou aqui mostrando para vocês isso. Ó. Olha como é que a palavra docilidade, desde a infância, já está formando uma antítese com isso tudo aqui. Me deixa num texto meio zonzo. Olha só o recurso estilístico da antítese aqui, me deixando zonzo. Pô, esse cara é bom ou não é? Gosta do bicho ou não gosta? Diz que ama os bichos, animais, e tira do bolso, tira do bolso do colete um canivete, abre o canivete, agarra o pobre animal pelo pescoço e deliberadamente, ou seja, pela própria vontade, arranca um olho da órbita, tira o olho com canivete da órbita. E veja, ele está narrando um acontecimento, ele diz: queima-me a vergonha e todo eu estremeço ao escrever esta abominável atrocidade. Veja que aqui tem um julgamento, tem aqui uma avaliação. Olha só as marcas de subjetividade da linguagem. Abominável atrocidade. Então, o narrador ele se posiciona em relação ao próprio feito dele. Ele não concorda com o que fez e se sente envergonhado. A gente pode duvidar, será que ele está mentindo? Será que ele não está mentindo? Será que ele é bipolar? O que ele é? A gente vai ter que construir. Tá bom? Então, vamos lá. Agora, Larissa, continua aqui. Ó. Quando com amanhã... Vai lá, por favor. Quando com a manhã me voltou a razão, quando se dissiparam os vapores da minha noite de estúrdia, experimentei um sentimento misto de horror e de remorso pelo crime que tinha cometido. Mas era um sentimento frágil e equívoco, e o meu espírito continuava insensível. Voltei a mergulhar nos excessos e depressa afoguei no álcool toda a recordação do ato. Entretanto, o gato curou-se lentamente. A órbita, agora vazia, apresentava, na verdade, um aspecto horroroso, mas o animal não aparentava qualquer sofrimento. Vagueava pela casa como de costume, mas, como seria de se esperar, fugia aterrorizado quando eu me aproximava. Porém, restava-me ainda o suficiente do meu velho coração para me sentir agravado por essa evidente antipatia da parte de um animal, que outrora tanto gostara de mim. Em breve, este sentimento deu lugar à irritação. E para minha queda final e irrevogável, o espírito da perversidade fez de seguida a sua aparição. Deste espírito não cura a filosofia. No entanto, não estou mais certo da existência da minha alma do que do fato que a perversidade é um dos impulsos primitivos do coração humano. Uma dessas indivisas faculdades primárias ou sentimentos que deu uma direção ao caráter do homem. Quem se não surpreendeu já uma centena de vezes cometendo uma ação nécia ou vil, pela única razão de saber que a não devia cometer? Não temos nós uma inclinação perpétua, pese ao melhor dos nossos juízos, para violar aquilo que constitui a lei, só porque sabemos que o é? E digo que este espírito de perversidade surgiu para minha perda final. Foi este anseio insondável da alma por se atormentar, por oferecer violência à sua própria natureza, por fazer o mal só pelo mal, que me forçou a continuar, e finalmente a consumar a maldade que infligi ao inofensivo animal. Ô, Larissa, só um minuto, só um minuto. É uma pena que a gente já leu o texto da Clarice Lispector, Mineirinho, há muito tempo. Mas aqui o Paul, o narrador do Gato Preto, ele está desenvolvendo aqui um pensamento, isso é uma filosofia, né? De algum modo ele filosofa aqui sobre uma condição humana que a gente vê presente lá naquele conto do Mineirinho, através daquela narradora de classe média, que diante do crime
cometido pela polícia ao criminoso, né? Mas pelo crime no sentido do excesso, dos 13 tiros, e da maldade, se vingando da maldade que, de algum modo, se utiliza de uma espécie de justiça e é endossada por todos nós para cometer a maldade, porque todos nós somos escuros, lama viva, que é o que o narrador lá, a narradora lá de Clarice Lispector fala. Olha como isso se aproxima do que está aqui, quando ele diz: não temos nós uma inclinação perpétua, pese ao melhor do nosso juízo, para violar aquilo que constitui a lei, só porque sabemos que o é? Né? Então, assim, e de algum modo, essa pergunta aqui vai se encontrando com tudo aquilo que é pensado lá em relação a todos nós, né? De algum modo, de uma maneira implícita, a Clarice deixa claro que o mineirinho, né, ele teve muito medo, ele teve lá aquelas questões que o levaram a cometer aqueles crimes, né, mas que esse julgamento, e mais do que isso, a maldade para compensar uma outra maldade, só mostra o quanto nós somos maus, né? Ele não precisava de 13 tiros para morrer. Ele tinha que morrer. Provavelmente, quando ela diz que o primeiro e o segundo tiro lhe deram um alívio de segurança, aquela narradora entende de que a morte, às vezes, é a única saída mesmo. Até porque é um confronto entre uma justiça ali, que é o policial, que tem a vida dele, que está no trabalho dele e que está garantindo a questão da segurança social. O mineirinho não teve limite, teve muito medo, teve muito tudo, mas não teve limite. Então, o primeiro e o segundo tiro me deixam com alívio de segurança. O terceiro me deixa alerta, né? E aí o quarto ela anda pela casa, o quinto ela chama o irmão, o sexto ela grita o nome de Deus por horror. Por quê? Porque ela está vendo que está sendo feito, está se cometendo um outro crime, né? Ou seja, naquele exato momento, enquanto a polícia está matando um criminoso, naquele momento, com 13 tiros, ela está sendo criminosa, né? E naquele certo momento, ela já não está mais matando um criminoso. Daquela maneira, não. Já não é mais aquele mineirinho. Já é outra coisa. Então, essa condição terrível nesse narrador aparece também na narradora de Clarice. E aí é uma coisa para a gente pensar, tá bom, gente? É só para a gente pensar, ó. Olha como é que a gente não está falando de quaisquer escritores. E em níveis de projeção literária, esse escritor, que é o Poe, ele ainda tem uma projeção muito maior do que a de Clarice, né? Clarice também foi lida em vários países do mundo, mas ela não é nem tão conhecida como o Poe é, né? Esse escritor norte-americano. Então, isso está sendo trazido aqui, a gente vai ver isso em outros textos. É uma coisa que cabe um pensamento para a gente, entendeu? Né? Em relação a essa questão dessa inclinação que existe de todos nós, né, que o narrador coloca aqui, para uma ação nécia ou vil, tá? A gente pode... Aí é claro que tem gradações, né? A gente não estou dizendo aqui que todos nós somos psicopatas ou todos nós somos um mineirinho, mesmo quando sentimos muito medo. Não é isso, né? Mas é começar a levantar questões que nos levam não à intemperança diabólica ou demoníaca colocada aqui como pelo narrador, mas a algo familiar a isso, tá? Então é pensar nisso. Então, por favor, Larissa, deixa eu fechar aqui o microfone. Só um minutinho, Cadu. Pode falar. É rápido o meu comentário. Eu lembro de uma Machado de Assis que diz que cada um de nós, o que há de mais sublime e o que há de mais vil. Basta a gente acordar, permitir que esse lado vil, esse lado violento, injusto, grosseiro, bruto, venha à tona. Então, todos nós temos isso nas duas balanças que nos equilibram. Então, na filosofia
indiana, chinesa, diz que é o touro que está dentro da gente, que a gente precisa domar. Eu me lembro do texto que nós lemos do Guimarães Rosa, da Hora e Vez de Augusto Matraga. O padre fala para o Matraga que é preciso domar o touro, ou que está dentro dele. Acho que era touro, não sei se era isso mesmo. Então, esse touro que está dentro da gente, a gente tem que realmente domar, cuidar para que ele não venha à tona, porque se ele vem à tona, cada um de nós se torna tão violento quanto qualquer sujeito violento que a gente vê por aí noticiado. Então, é preciso que a gente tenha controle sobre os nossos sentimentos e do sentimento vai ao ato, vai ao gesto, vai à ação. Então, é preciso que a gente vive numa corda bamba, há momentos que a gente tem vontade de fazer com as próprias mãos a justiça, mas nós não podemos fazer. Mesmo que a justiça não seja rápida, não seja justa, não faça aquilo que deve fazer, mas a gente não pode agir de maneira gratuita, cedendo a esse touro que mora dentro da gente e que cabe a gente domar e saber conviver com ele, saber que ele existe, mas que ele tem que ficar muito quietinho ali. E como que a gente doma? Através de bons pensamentos, através de boas atitudes, através da conversa, através da exposição para o outro que fez alguma coisa ruim com você, discutir, falar serenamente, e para que aquilo que é pequenininho não se torne enorme dentro da gente, não se torne algo que nos mova para uma ação violenta. Então, através da temperança, que é equilíbrio, da conversa, do diálogo, da leitura da arte, na literatura indiana e chinesa, mostra, por exemplo, um bonequinho, um garotinho ao lado de um touro enorme. A princípio, ele morre de medo do touro. Depois, ele vai aprendendo a conviver com o touro. Ele tem um chicotinho. Depois, quando ele doma o touro, ele está andando em cima do touro, mas continua carregando o chicote. Depois, ele não precisa mais do chicote, ele vai tocando uma flauta. Ou seja, depois que ele já dominou aquilo que é de pior, mais perverso dentro dele, ele vê que ele basta que ele continue cultivando o que há de mais nobre dentro dele, então ele vai conviver muito bem com aquilo que há de pior na gente. Depois eu boto para você, vai colocar para as crianças, uma fala sobre isso daquela filósofa Maria Helena Galvão, nas falas que ela tem no YouTube, da Nova Acrópole. É muito interessante que os alunos conheçam essas falas que ela tem sobre os mitos, sobre essa questão das histórias, tanto da mitologia indiana, grega, mitologia chinesa, nórdica, que a gente vê toda hora passando nos filmes, que estão aí sempre bombando no cinema e na TV. Tá? Eu acho que é legal a gente lembrar disso. Desculpa ter me alongado. Não, ótimo. Só agora vi um comentário aqui da Isabelle, a Medir 10, ela colocou aqui, no começo ele disse que não estava louco, mas agora acredito que ele está ficando. Então, Isabelle, é bom a gente guardar, então, essa questão da loucura, esse tema da loucura, e pensar se, de algum modo, depois que a gente fizer a leitura na íntegra, pensar se, de algum modo, ele dialoga com o texto, né? Porque a gente vai passar por vários momentos aí, e ou as questões são de ordem extraordinária mesmo, o que ele pretende relatar, né? Ou não. E se não são, aí a gente vai passar por essa questão da loucura, né? Veja, agora acredito que ele está ficando, né? Então, vamos ver. Vamos ver como é que a gente consegue explicar os eventos. Ele ainda não falou o que aconteceu. Quer dizer, começou a contar que já tirou lá o olho do gato e tal, mas vamos ver. Larissa, eu vou voltar lá para o texto, aí você, por favor, continue. Ok. Certa manhã, a sangue frio, passei-lhe um nó corredio ao pescoço e enforquei-o no ramo de uma árvore. Enforquei-o com as lágrimas a saltarem-me os olhos e com o mais amargo remorso no coração.
Enforquei-o porque sabia que me tinha tido afeição, e porque sabia que não me tinha dado razão para a torpeza. Enforquei-o porque sabia que ao fazê-lo estava cometendo um pecado mortal que comprometia minha alma imortal a ponto de a colocar, se tal fosse possível, mesmo para além do alcance da infinita misericórdia do Deus mais piedoso e mais severo. Na noite do próprio dia em que este ato cruel foi perpetrado, fui acordado do sono aos gritos de fogo. Ô, Larissa, ótimo. Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para você voltar à leitura, mais uma vez essa leitura, tá? Desculpa, galera, eu sei que vocês querem continuar a seguir, mas eu quero dar mais uma marcada nessa leitura da Larissa. E aí, ô Larissa, você começa daqui, ó. Começa novamente daqui, ó. E digo, começa daqui em cima de novo. Tá? E digo que este espírito de perversidade... Volta dali. Eu vou fechar aqui o meu microfone. Tá bom. E digo que este espírito de perversidade surgiu para minha perda final. Foi este anseio insondável da alma por se atormentar, por oferecer violência à sua própria natureza, por fazer o mal só pelo mal, que me forçou a continuar e, finalmente, a consumar a maldade que infligi ao inofensivo animal. Certa manhã, a sangue frio, passei-lhe um nó corredio ao pescoço e enforquei-o no ramo de uma árvore. Enforquei-o com as lágrimas a saltarem-me dos olhos e com o mais amargo remorso no coração. Enforquei-o porque sabia que me tinha sido afeição e porque sabia que não me tinha dado razão para a torpeza. Enforquei-o porque sabia que ao fazê-lo estava cometendo um pecado mortal que comprometia minha alma imortal, a ponto de a colocar, se tal fosse possível, mesmo para além do alcance da infinita misericórdia do Deus mais piedoso e mais severo. Na noite do próprio dia em que esse ato foi perpetrado, fui acordado do sono aos gritos de fogo. As cortinas da minha cama estavam em chamas. Toda a casa era um braseiro. Foi com grande dificuldade que minha mulher, uma criada e eu conseguimos escapar do incêndio. A destruição foi completa. Todos os meus bens materiais foram destruídos e daí em diante mergulhei no desespero. Sou superior à fraqueza de procurar estabelecer uma sequência de causa a efeito entre a atrocidade e o desastre. Limito-me, porém, a narrar uma cadeia de acontecimentos e não quero deixar nenhum elo sequer incompleto. Nos dias que se sucederam ao incêndio, visitei as ruínas. As paredes, à exceção de uma, tinha batido por completo. Esta exceção era constituída por um tabique interior, não muito espesso, que estava sensivelmente a meio da casa, e de encontro ao qual onde ficava a cabeceira da minha cama. O reboco resistira em grande parte à ação do fogo, fato que atribuo a ter sido pouco antes restaurado. Próximo desta parede juntara-se uma densa multidão, e muitas pessoas pareciam estar a examinar certa zona em particular, com minúcia e grande atenção. A minha curiosidade foi despertada pelas palavras estranho, singular e outras expressões semelhantes. Aproximei-me e vi, como se fora gravado em baixo relevo, sobre a superfície branca, a figura de um gato gigantesco. A imagem estava desenhada com uma precisão realmente espantosa. Em volta do pescoço do animal estava uma corda. Mal vi a aparição, pois nem podia pensar que de outra coisa se tratasse. O meu assombro e o meu terror foram intensos. Por fim, a reflexão veio em meu auxílio. Lembrei-me que o gato foi enforcado num jardim, junto à casa. Após o alarme de incêndio, o dito jardim fora imediatamente invadido pela multidão e por alguém que deve ter colocado a corda do gato e o deve ter lançado para dentro do meu quarto, por uma janela aberta. Isso deve ter sido feito provavelmente com a intenção de me acordar. A queda das outras paredes tinha comprimido a vítima da minha crueldade na substância do reboco
recentemente aplicado e cuja cal, combinada com as chamas e o amoníaco do cadáver, tinha produzido a imagem tal como eu a via. Tendo assim satisfeito prontamente a minha razão, que não totalmente a minha consciência, sobre o fato extraordinário atrás descrito. Não deixou este, no entanto, de causar profunda impressão na minha imaginação. Pronto, ele relatou o fato extraordinário aqui agora para a gente, né? Então, em cima de tudo que a Larissa leu aqui agora, né, ele vai... Veja, vamos lá, vamos pegar os acontecimentos aqui para não precisar voltar ali de novo e a gente conseguir seguir com o texto. Ele pega o gato, ele pega uma corda, ele dá um nó no pescoço do gato e ele amarra o gato enforcado numa árvore. Isso acontece. Veja que ele faz isso com o choro, com a dor, né? Ele faz isso porque o gato não fez nada para ele, porque o gato não respondeu de forma agressiva às coisas que ele agressivamente fez com o gato. Ele fez porque não tinha motivo. Veja, por que esse cara está fazendo isso com o gato? Ele mata o gato enforcado, né? Lá na árvore. E vai dormir. Vai dormir. Daqui a pouquinho ele ouve: fogo, fogo, fogo! O que está acontecendo? Né? Vamos lá, socorrem ele, tiram ele lá, não sei o quê. E ele diz que não quer estabelecer uma relação do que aconteceu com o gato e o incêndio na casa dele. Mas está falando sobre, né? Está comunicando os fatos. E ele chega e observa algo na parede que aí sim é da ordem do insólito. Ele vê o desenho do gato na parede, com a corda, ali, enforcado. Por que aquele desenho está na parede? E está numa parede que foi a única que não caiu, a única que não desmoronou, a única que estava, né, intacta ali. Então, isso aqui é importante. Eu acho que se a gente tem que mostrar alguma coisa aqui no texto, é exatamente isso. Isso aqui não pode pular para a gente aqui agora. Ah, eu não entendi, professor, essa parte que foi lida pela Larissa. Não, né? Por quê? Porque aqui tem muita informação ao mesmo tempo. Né? Então, é o momento que a gente faz a releitura, é o momento que a gente olha novamente. Né? Então, professor, eu acho que ele está pagando o pecado por ter matado o gato. Sim. Então, veja, você está assumindo uma leitura no nível do extraordinário, ou seja, ele está pagando o pecado por ter matado o gato. Então, é como se esse gato estivesse se vingando dele. Então, esse e gato... até ele mesmo falou que ia estar cometendo um pecado, né? Isso, exatamente. Então, veja, ó, então já assumo uma postura de leitura, né, que a gente agora vai ver se a gente consegue defendê-la até o final. Veja, ó. Então, mais uma vez, eu pedi até para a Larissa ler 2 vezes, ó, porque é importante esse momento. Ó, certa manhã, a sangue frio, ó, o narrador, a sangue frio, passei-lhe um nó corredio ao pescoço e o enforquei no ramo de uma árvore. Enforquei-o com lágrimas a saltarem-me dos olhos e com o mais amargo remorso no coração. Enforquei-o porque sabia que me tinha tido afeição e porque sabia que não tinha me dado razão para a torpeza. Enforquei-o porque sabia que ao fazê-lo estava cometendo um pecado. Aí, Pâmela, o que você falou. Um pecado mortal, que comprometia a minha alma imortal a ponto de a colocar, se tal fosse possível, mesmo para além do alcance da infinita misericórdia do Deus mais piedoso e mais severo. Olha como isso é forte. E olha que louco, olha que mente louca nesse sentido. Porque a alma é imortal e ele o enforcou porque, veja, olha que interessante, ele está cometendo um pecado mortal que comprometia a alma imortal. Olha o jogo de palavras. Essa antítese não é por acaso, acentua ainda mais a gravidade da ação que ele se propõe a fazer e que ele faz, né?
a ponto de o colocar, ele que tem essa alma imortal, para além do alcance da infinita misericórdia do Deus mais impiedoso. Então, assim, esse Deus que tem a infinita misericórdia, mesmo essa infinita misericórdia, não tocaria, não alcançaria esse narrador que cometeu um pecado imortal. A infinita misericórdia, né, de algum modo, ela está fora da possibilidade de ser alcançada por esse narrador, né? Ou seja, o pecado dele o coloca para além dessa infinita misericórdia. Então isso é muito forte. Ele sente o drama disso também, né? Na noite do próprio dia em que este ato cruel foi perpetrado, fui acordado do sono aos gritos de fogo. As cortinas da minha cama estavam em chamas, toda a casa era um braseiro. Foi com grande dificuldade que minha mulher, uma criada e eu conseguimos escapar do incêndio. A destruição foi completa. Todos os meus bens materiais foram destruídos. E daí em diante mergulhei no desespero. Aí veja, olha só. Eu adoro a escrita do Poe, cara. Sou superior à fraqueza. Sou superior à fraqueza. Olha que interessante. Sou superior à fraqueza de procurar estabelecer uma sequência de causa e efeito entre a atrocidade e o desastre. Veja que ele já coloca isso aqui, porque é a primeira coisa que a gente, leitor, pensa. Veja que a Pamela já trouxe isso para a gente aqui de cara. A relação de causa e consequência, o fogo e ele ter matado o gato. Por que a casa pegou fogo naquele dia? Né? E mais, ele ainda vai trazer outros acontecimentos. Então é a primeira coisa que a gente pensa, né? Veja, limito-me, porém, a narrar uma cadeia de acontecimentos e não quero deixar um elo sequer incompleto. Exatamente, ele narra tudo. E narrando tudo, ele nos dá as pistas para a gente chegar a uma conclusão sobre o que está acontecendo, né? Então veja, nos dias que sucederam ao incêndio, ou seja, nos dias posteriores, visitei as ruínas, foi lá na casa. As paredes, à exceção de uma, tinham abatido por completo. Então, só uma parede que tinha ficado lá, né, em pé lá. As outras caíram, com a exceção de uma. Esta exceção era constituída por um tabique interior, não muito espesso, que estava sensivelmente a meio da casa, e de encontro ao qual antes ficava a cabeceira da minha cama. Veja o que ele vai dizer, o reboco resistira em grande parte à ação do fogo, fato que atribuo a ter sido pouco antes restaurado. Então essa parede tem uma pista aqui maravilhosa. Se a gente é um detetive, se a gente compreende a literatura como uma cena do crime, uma história como uma cena do crime, e nós somos os peritos criminais, a gente precisa levar em consideração que o fato dessa parede ter sido rebocada, o fato do tabique ali no interior, tudo isso leva, né, a essa parede também, né, ter resistido à ação do fogo. O próprio narrador fala isso, e a gente pode levar isso em consideração, sim, né? Aí a gente vai ter que ver o que a gente leva em consideração do que ele fala e o que a gente não leva. E por que a gente leva? A gente leva porque isso constrói uma argumentação que me faz entender essa história de modo coerente dentro da ordem do não extraordinário. Ou então, isso daí cria uma argumentação que me faz eu entender essa história com argumentos coerentes na ordem do extraordinário. Aí eu vou escolher para qual caminho eu vou. Como é que eu sinto essa história, né? Veja, próximo desta parede juntara-se uma densa multidão e muitas pessoas pareciam estar a examinar certa zona em particular, com minúcia e grande atenção. Então a galera ficava olhando próximo daquela parede, com minúcia, com atenção. A minha curiosidade foi despertada pelas palavras estranho, singular. Então alguém olhou ali, para aquilo ali, para próximo daquela parede, e falou estranho, singular, né? E outras expressões semelhantes, né? Tipo, né? Aí a gente imagina. Aproximei-me e vi. Aí veja, como se fora gravado em baixo relevo, sobre a superfície branca,
a figura de um gato gigantesco. Então, naquela parede tinha a figura de um gato gigantesco. A imagem estava desenhada com uma precisão realmente espantosa. Em volta do pescoço do animal estava uma corda. Cara, tinha um desenho desse na parede que não cai, que não caiu. Ou próximo dessa parede que não caiu, enfim. Tinha esse desenho de um gato com uma corda. Como assim? Isso é extraordinário. Pronto, aqui eu tenho um primeiro momento nesse conto que, pô, que é isso, cara? Um gato desenhado na parede com uma corda? Pô, mas ele matou o gato naquela noite que a casa incendiou. Isso foi o quê? Foi a vingança do espírito do gato que botou fogo para matar ele e que depois, enfim. Mas e aquele desenho ali? O que é isso? O que é isso? Que doideira é essa? Né? E aí, veja, essa história para ele causa terror. É de fato uma história extraordinária. É difícil de aceitar isso. Veja, em volta do pescoço do animal estava uma corda. Mal vi a aparição, pois nem podia pensar que de outra coisa se tratasse, o meu assombro e o meu terror foram imensos. Aí veja, ó, por fim, agora ele vai tentar criar uma lógica para o que ele viu. A reflexão veio em meu auxílio. Lembrei-me que o gato fora enforcado num jardim junto à casa. Veja, ele está elaborando um raciocínio para entender aquele fato extraordinário. Então ele se lembrou que o gato tinha sido enforcado no jardim da casa. Após o alarme de incêndio, o dito jardim fora imediatamente invadido pela multidão e por alguém que deve ter cortado a corda do gato e o deve ter lançado para dentro do meu quarto, por uma janela aberta. Isto deve ter sido feito provavelmente com a intenção de me acordar. A queda das outras paredes tinha comprimido a vítima da minha crueldade na substância do reboco recentemente aplicado e cuja cal, combinada com as chamas e o amoníaco do cadáver, tinha produzido a imagem tal qual como eu via. Então, olha só que imaginação excitável a dele. Ele tem, de fato, uma inteligência excitável. Olha só como ele chegou à conclusão de que aquele gato podia estar na parede. Ele criou uma sequência lógica de fatos, uma narrativa aqui. Né? Ele está dormindo, a casa está pegando fogo, chegaram os vizinhos, chegaram as pessoas. Ih, tem gente dentro da casa, abre a janela. Ih, mas se a gente entrar, a gente vai morrer queimado. Pega alguma coisa para jogar lá dentro. Ah, tem um gato enforcado ali no ramo. Pega aquele gato, joga. O gato bate na parede, né? E aí ele acorda, uma parede cai em cima da outra, espreme o gato numa parede que havia sido feito um reboco recentemente, então aquilo não estava completamente enrijecido, ainda estava meio mole, e aí o gato, ele penetrou naquele reboco, e aí por isso é que tem aquela imagem. Foi a esse raciocínio que ele, né, se satisfaz para entender aquele fato como extraordinário. Né? O problema é que a história não acaba aqui. Né? Na verdade, ela está começando. Mas veja a maneira como ele constrói isso tudo. Né? Então, dito isso, Darisa, você quer falar alguma coisa em relação a isso? Porque eu acho que, de repente, a gente pode fazer os comentários dos alunos também e encerrar hoje, porque faltam 10 minutos. Né? Então, você não quer falar nada? Os alunos não querem comentar nada em cima disso? Eu estou pensando aqui, eu estou meio vidrada com mitos, e os gatos, em todas as mitologias, grega, budista, árabe, nórdica, nós pensamos que Allan Poe é da cultura nórdica, né? Ele é de origem, né? Todo estadunidense é um anglo-saxão de origem que são originados pelos ingleses, né? Eles são um povo criado pelo ator que fala inglês, né? Eles cultivam a mitologia nórdica. E também na mitologia nórdica, os gatos são cultuados como deuses que têm dois atributos, um da docilidade e que também se opõe ao seu oposto, que é a sua rápida agressividade. Mas sempre eram cultuados na sociedade, tanto do mundo como animal sagrado, como no mundo popular também, de muita reverência ao gato, porque ele garante, pela capacidade que ele tem de concentração
ficar parado, concentrado, ele representa um modelo de sabedoria, de paz. Se você não tem ele, se você o elimina, ele vai fugir, sumir de você, vai fazer com que o sujeito perca essa capacidade de controle de si mesmo. E é muito interessante que o gato, ele levava, havia um desenho, uma ideia de uma carruagem conduzida por 2 gatos que levam as pessoas para o reino dos mortos, porque se a pessoa abandona aquele atributo principal do gato, que é a serenidade dele, a paz e a beleza e a concentração, ele vai se perder para o mundo da violência. E, de repente, é interessante que os alunos que gostam dessa ideia de mitologia leiam um pouco sobre isso, que é bem legal. Porque os mitos estão em todos nós. Não é só, isso é mitologia nórdica, isso é asiática, é hindu, isso é lá chinesa. Não, não. Os mitos são formas com as quais nós justificamos determinadas atitudes humanas e que ela está presente em qualquer cidadão, qualquer sujeito de qualquer época e tempo. Né? Se nós retomarmos qualquer mitologia que a gente pensa, elas estão sempre presentes na vida social de qualquer país, de qualquer pessoa, de qualquer lugar. Então é interessante a gente pensar nessa ideia dele também visualizar o gato lá na parede como representando aquilo que ele ultrajou, né, que foi a violência contra um ser vivo, um ser que o seguia, que o adorava, que o cuidava, que dava a ele carinho, né, havia uma troca de carinhos ali, e de repente esse animal que ele diz que é o elemento que vai detonar, né, que vai ser o elemento catalisador da violência dentro dele, é o demônio que está dentro do animal, se não me engano, e que também depois esse mesmo demônio vai lembrar a ele o grau de violência que ele atingiu, matando e sendo visualizado naquela parede que sobrou dos escombros do fogo. É isso que eu queria comentar. Eu estou muito mitológica hoje. Mas remete, né? Não tem jeito. O conto acaba fazendo a remissão a isso. E aí, mais alguém? Vocês se convenceram? Acham que... É claro que a gente precisa fazer a leitura na íntegra, mas vocês acham que essa justificativa dele, ela poderia ser possível? Ou o que vocês acham que aconteceu? Assim, se tivesse que dar um chute, na verdade é chute mesmo, né? O que aconteceu para aquele gato estar ali na parede? Porque, veja, ele conta que outras pessoas também viram e ficaram estranho, né? Pelo menos a imagem do gato ali, né? Que estranho. E outras palavras desse nível, né? Então, mas é uma expressão de assombro. Então tem a imagem do gato enforcado ali na parede. E aí, alguém tem alguma sugestão, assim, um chute? Que aí, de repente, no final, porra, caramba, chutei certo, hein? Imaginei que pudesse ser isso mesmo. Alguém tem alguma sugestão? Professor, assim, a gente não tem sei lá, acho que tá muito estranho essa história por aí. Tá muito desagrupado, eu acho. Eu acho que não tá muito específico, né? Porque a gente começou a ler agora. Ainda mais eu que entrei no meio da aula, eu tô meio que assim, perdido, mas eu fiz algumas anotações aqui do começo que você falou. E eu tô achando bem estranho que essa imagem que ficou na parede, né? Depois que ele ter matado o gato, fez aquele sacrifício, né? Mesmo sabendo que ele cometeu um pecado, ele fez mesmo assim. Coitado do gato, meu Deus. Mas eu acho que não tem uma palavra específica, né? Pra falar o que aconteceu naquela parede ali, que nem caiu, tá lá inteira. Mas eu acho que depois na leitura a gente vai poder falar, dialogar um pouco mais. Só isso. Exatamente, Pamela. Eu acho que nesse primeiro momento, quando a gente lê, né? Na verdade, Pamela, não é só nesse primeiro momento, não. Assim, quando a gente lê esse texto como um todo, né? Às vezes o leitor ele não consegue buscar uma explicação para esse gato na parede, não, né? Porque às vezes ele vai assumir uma maneira de interpretar, de olhar para esse texto que
deixa... Eu fiquei até sem reação quando a Larissa leu essa parte. Parece que ficam pontas soltas. E aí a gente acaba justificando tudo com a ordem do confusa. Isso. Entendeu? E aí é sobrenatural. A gente começa... aquilo ali foi o espírito do gato, foi o fantasma do gato que colocou fogo na casa e que depois deixou aquela marca ali na parede no caso, o narrador, né, o criminoso narrador, saber, foi eu que incendiou a sua casa, foi eu que te colocou na miséria, porque agora você não tem mais nada, queimou tudo, e sou eu quem tentou te matar. Por quê? Porque você cometeu essa atrocidade comigo. Então, essa acaba sendo uma leitura que acaba sendo assumida por muitos leitores. E pode ser que vocês assumam essa leitura também. A verdade é que quando eu faço essa pergunta agora, é muito difícil a gente chegar a uma outra conclusão que não seja uma conclusão sobrenatural, porque a gente não tem elementos dentro do texto ainda para chegar a uma outra conclusão. E eu nem sei... Eu vou trazer propostas para vocês para mostrar que, na minha leitura, há elementos que comprovem que tudo o que aconteceu ali não é da ordem do extraordinário, mas que foi, de fato, uma ação do próprio narrador. Né? Então, nesse sentido, né, é isso. Nesse sentido, vai de cada leitor. Mas, assim, nesse primeiro momento, não dá para dizer que tem uma explicação lógica para isso. Ele construiu a dele. A que ele construiu serve para a gente? Esse aqui é o ponto. Entendeu? Eu aceito esse... Professor, tipo assim, eu não sei se tem muito a ver com isso, mas tive uma reflexão que mesmo ele fazendo essas maldades com Plutão... Depois da morte dele, eu acho que... não sei se está muito certo, se estiver errado, você me corrija. Que ele ainda mesmo tendo matado o próprio amigo dele, ele estava com ele... Só um segundo, 1 minuto, peraí. Tá bom. Desculpa, Pamela, continua, por favor. Assim, se eu tiver... Não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu tive uma reflexão que mesmo ele matando o próprio amigo dele, que era Plutão, após a morte dele, ele se formou naquela parede. Eu acho que mesmo ele matando ele, estava sempre com ele. Não sei se vocês vão ter minha reflexão. Peraí, mesmo ele matando ele... O Plutão ainda continua sendo amigo dele. Mesmo depois de ter matado? Sim, mas aí... Mas segundo o que ele relatou, ele relata pra gente, ele mata o Plutão, enforca o Plutão, né? Mata enforcado, melhor dizendo, e deixa ele lá no ramo. E vai dormir. E naquela mesma noite que ele mata, a casa pega fogo. Entendeu? Naquela mesma noite que ele mata, então, a casa pega fogo. Então, não sei se tinha como ele continuar sendo amigo dele nesse sentido, entendeu? Depois eu fiquei pensando nisso. A casa pega fogo e, alguns dias depois, quando ele volta para ver as ruínas, ele e outras pessoas que estavam junto com ele acham estranho aquela parede com aquele desenho, aquela parede que não cai, com aquele desenho do gato, com uma corda no pescoço. Né? Ele dá algumas informações ali que eu acho que são relevantes para a gente. Aquela parede tinha passado por um reboco e tal. Foi por isso até que ele atribuiu o fato do gato estar naquela parede.
Alguém pegou, jogou pela janela, uma parede caiu na outra, o gato foi espremido uma parede com a outra e ficou ali dentro. Isso foi o que ele trouxe. O fato foi que aquela parede foi mexida. Esse é o primeiro ponto que a gente não pode... Foi mexida ali, ó, antes do incêndio, né? E a gente pode se fazer essa pergunta, por que não? Por que aquela parede foi mexida? Ah, professor, porque a parede precisava de alguma reforma, assim como qualquer parede. Isso não vem ao caso. Será que não? Aí a gente vai ter que pensar, sobretudo depois que lê o texto todo. Será que, de fato, essa parede... Por que aquela parede estava com aquele reboco ali? Né? O que aconteceu ali? Então, são coisas que a gente vai, ao longo do texto e ao longo da leitura, a gente vai tentando descobrir. Né? É isso. É isso. Mais alguém quer falar alguma coisa? Cadu, amanhã a gente vai continuar, né? Isso. Tá, Vamos. Eu sugiro que os alunos procurem a simbologia do fogo e do gato. Né? Qual o papel que o fogo tem nessa transformação, que ocorre uma transformação aí, e que o gato também tem. Até o gato, vocês vão encontrar um material bem farto aí na internet, e inclusive com a perseguição durante a Idade Média, os gatos são hereges, né? Mas ele tem uma história mundial muito forte em todas as culturas e como elemento sagrado e representativo de uma ordem. Então, é legal que as pessoas vejam também a relação entre fogo e água. O papel, por exemplo, a água, você pode colocar em qualquer posição, que ela vai estar sempre horizontal. Ela representa os instintos do homem, as atitudes instintivas que a gente tem que segurar, igual o touro. Enquanto o fogo, qualquer posição que você coloque, ele vai ficar sempre horizontal, vertical. É o momento de elevação do ser humano. Então, é legal que os alunos leiam sobre isso, até para ter uma ideia, assim, por que esse fogo entra aí, né? Só para a gente distrair um pouquinho, né? Tem uma outra leituras complementares, não é verdade? Né? Isso, exatamente, concordo. Então, gente, já fica a dica aí para vocês. A Larissa, ela colocou aqui, que até agora fica difícil para ela ter uma outra leitura a não ser a do sobrenatural, que é o que passa, creio eu, com base na leitura de todos nós, né? Eu, quando li esse livro, quando li esse conto pela primeira vez, eu também fiquei, e eu não aceitei muito a justificativa dele. A justificativa dele, para explicar o fenômeno, para mim ficou, né? Eu acabei tendendo para uma leitura que tivesse uma ordem mais extraordinária, né? Ela até diz aqui, tem até uma certa leitura que não tem a ver com o sobrenatural, mas é melhor esperar até o final do texto. Sem dúvida, gente. Na verdade, eu faço essa pergunta aqui agora, mais para ver, por parte de vocês, se esse sobrenatural, ele de fato predomina, ou se alguém consegue perceber alguma coisa, né, que talvez eu não consegui perceber numa primeira leitura até aí, né, mas que de repente fosse percebível, vamos colocar assim, né, por vocês, e aí nesse sentido o comentário que a gente faria. Mas então, gente, a gente vai fazer o seguinte, eu não me lembro se eu coloquei esse texto lá no grupo para vocês lá do WhatsApp, mas eu vou colocar de novo. Se alguém quiser ler, que amanhã vocês vão continuar essa leitura. Então amanhã eu vou começar vou seguir a ordem dos que não leram. No caso, seria só a Yasmin e a Pamela, né? E aí depois voltaria para a Beatriz. Então, e aí a gente termina a leitura do texto amanhã. Ok, gente? Darisa, abração para você, abração para todos. Ok, baby. Obrigada pela sua aula maravilhosa e estar em contato com essa galera tão bacana, tão empenhada nesse novo modelo de aula que você faz. Parabéns a todos os alunos para você. Ok? Pronto. Muito bem. Até amanhã. Bye, bye.
Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.